Bom dia a todos, vamos retomar então nossa aula de processo penal 1, onde estávamos estudando sobre competência. E o último estudo que nós fizemos foi a competência pela conexão. Estudamos as hipóteses do artigo 76.1, que dá aí a 3 interpretações. O artigo 1, conexão intersubjetiva por simultaneidade, por concurso e por reciprocidade. Falamos na conexão lógica material, objetiva lógico-material, e falamos também da conexão probatória instrumental. Eu dou o exemplo de um crime acessório e um crime principal, ou seja, a receptação de qualquer crime antecedente. Hoje nós vamos estudar então a continência. A continência está no artigo 77, inciso 1 e 2. Então o inciso 2 diz que com o mesmo fundamento, a continência, ou seja, a conexão e continência importarão em unidades de processo e de julgamento, onde existirá somente uma sentença para evitar decisões contraditórias, facilidade na obtenção da prova, e também economia processual. Então aqui nós vamos ter agora uma única infração. Então a infração é única, mas há uma pluralidade de agentes. Então a continência é isso. Há uma única infração, desse primeiro exemplo, e uma pluralidade de agentes. Então vamos imaginar que 5 pessoas são acusadas da prática de um homicídio. Não terá 5 processos. Terá um único processo para julgar os 5 réus que cometeram uma infração única, um homicídio, por exemplo. Então isso é a continência, a unidade de infração, mas uma pluralidade de agentes em concurso de pessoas. Então não justifica 5 pessoas cometerem um homicídio e existir 5 processos, um processo para julgar cada réu. Não, para evitar decisões contraditórias, facilidade na obtenção da prova e economia processual, é necessário que haja um único processo. Então esse é o inciso 1º. Quem pode ler aí o artigo 77 e o inciso 1º, depois na sequência e o inciso 2º, que eu vou explicar o inciso 2º. Quem pode fazer a leitura aí para mim? Bom, então vamos lá. Então nós vamos falar do inciso 2, da continência com fundamento no artigo 77.2 do Código de Processo Penal. Primeiro, há de esclarecer que esses artigos que foram lidos aí não correspondem aos artigos do Código Penal. Por quê? Isso que você acabou de fazer a leitura, esses artigos, é a redação original do Código Penal antes da reforma de 84. Então, ao invés de ser esses artigos mencionados, os artigos que correspondem a esses 3 artigos que foi lido no artigo 77.2 são artigo 70, artigo 73 e artigo 74. É o que nós vamos estudar. Então vocês podem anotar aí no código de vocês que não tem aplicabilidade, porque é a redação original do Código de Processo Penal. Ele não foi alterado de acordo com a reforma do Código Penal
de 1984, através da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que alterou também dispositivos da parte geral do Código Penal. Por isso que vocês ainda têm aí a redação original, né? Então, o que é o artigo 70? É o concurso formal de crimes, né? Então, o concurso formal de crimes, o sujeito pratica com uma única ação várias infrações. Com uma única ação ele comete várias infrações. Por exemplo, um motorista aí, que exemplo doutrinário esse, um motorista que de forma absolutamente imprudente, dirigindo o veículo, atropela 9 pessoas de uma vez. Isso seria um exemplo de concurso formal de crimes, e não concurso material de crimes. A não ser que o sujeito tenha desígnios autônomos, mas aqui eu estou falando de infração culposa, né? Então, porque aí aplica a regra do concurso formal perfeito, ou seja, primeira parte do artigo 70 do Código Penal, concurso formal perfeito. O sujeito, mediante um comportamento, pratica ou várias infrações, né? Então, nesse caso, ele tem uma pena do crime, de um crime só, mas há uma exasperação da pena, ou seja, a pena dele sofre um aumento por se tratar de concurso formal de crimes, que não é a mesma do crime do concurso formal imperfeito, que aplica a regra do concurso material, né? Do artigo 69, onde há a soma das penas, né? Então isso é política criminal, né? Por isso que a lei atribui o concurso formal de crimes, onde o sujeito será aplicada a pena do crime que ele praticou, né? Com a exasperação devida prevista em lei, diferente do concurso material, onde ocorre a soma das penas, tá bom? Quem pode ler então o artigo 70, caput aí do primeira parte do Código Penal? Essa é a parte que interessa, que é o concurso formal, então, perfeito, né? Então, vocês viram que o aplica mais grave ou a exasperação, só o aumento de pena, certo? Concurso formal perfeito, tá? Então, nesse caso, a regra da continência, tá? Outro artigo que corresponde a esse, já com a redação dada desde 1984, é o artigo 73 do Código Penal, que é o aberratio ictus, né? É o resultado, erro na execução, aliás. O sujeito que atingir uma pessoa atinge outra, mas também atinge um terceiro inocente, ou também atinge a pessoa que ele queria atingir, mas atinge outra pessoa, um terceiro inocente, tá? Então, nesse caso, há um erro na execução, né? E aí estabelece a regra da continência, tá? Vai ter um processo só. Quem pode ler, então, o artigo 73, que é o aberratio ictus, que vocês já estudaram lá no Direito Penal, Código Penal. Certo? Então, e se ele atingir também a pessoa que ele queria, né, aplica essa mesma regra da continência, tá?
ou até atinge outra pessoa, terceiro, absolutamente inocente. Aplica esta mesma regra, que é o resultado diverso do pretendido. Desculpa, o erro na execução, aberratio ictus. Aberratio delictis, que é o resultado diverso do pretendido, e aí a hipótese do artigo 74. Um exemplo clássico aí de resultado diverso do pretendido é um exemplo doutrinário, né? O sujeito passa ali, vê aquele terno bonito ali na vitrine, mas é muito caro. Ele, irritado com aquele valor absurdo do terno, ele fala: olha, eu vou jogar uma pedra lá naquela vidraça, onde está aquele terno. Ele joga a pedra na vidraça. Mas, em consequência desse comportamento, além de causar o crime de dano, que é quebrar a vidraça, atinge também a funcionária da loja. Então, ele vai responder tanto pelo crime de dano, como também pelo crime à pessoa. Lesão corporal leve, lesão corporal grave. Esse é o resultado diverso do pretendido. Agora, para ele responder a título de culpa nesse segundo resultado, ele não pode ter querido o segundo resultado e nem ter assumido o risco do resultado. Porque se ficar provado que ele queria ou assumiu o risco, ele responde por dolo pelo segundo resultado. Eu quero destruir aquela vidraça porque o terno está muito caro. Aí eu vou soltar uma dinamite lá, sabendo que tem a funcionária lá dentro. Nesse caso, ele, no mínimo, estaria assumindo o risco de matar a funcionária que está dentro da loja. Então, nesse caso, pelo segundo resultado, é evidente que ele responderá a título de dolo. Para caracterizar essa questão que nós estamos falando do resultado diverso do pretendido, para que ele possa responder por culpa pelo segundo resultado não querido, ele nem pode assumir o risco e nem querer o segundo resultado. Crime preterintencional. Certo? Eu tenho o dolo de praticar o dano, mas pelo resultado não querido, eu respondo a título de culpa, que é o resultado diverso do pretendido. Então, pode ler o artigo 74, por gentileza. Então, aí aplica a regra do concurso formal de crime, ele vai ter a pena exasperada ou simplesmente aplica a pena do crime mais grave. Tá certo? Então, isso é resultado diverso do pretendido. Então, para ele responder por culpa, mais uma vez, ele não pode nem querer, nem assumir o risco de ocorrência do segundo resultado. Senão, ele responderia a título de dolo pelo segundo resultado, e não a título de culpa. Certo? Então, falamos aí do concurso formal de crimes, artigo 70, primeira parte. Falamos do artigo 73, que é o erro na execução. E falamos no artigo 74, que é o resultado diverso do pretendido. Todas essas hipóteses importará em caracterização da continência, ou seja, um único processo, um único julgamento. Mas é lógico que tudo isso que nós estamos falando pode ocorrer várias questões que podem levar à separação do processo. Seja uma separação obrigatória, seja uma separação facultativa. É o que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas o que nós estamos falando agora é de um único julgamento e um único processo, em todas essas situações de continência e conexão. Tá bom? Agora nós vamos estudar do foro prevalente. Então, dentre essas regras de conexão
e continência, nós vamos verificar algumas questões que podem ocorrer, né? Por exemplo, se for o caso de crimes que estão tramitando em comarcas diferentes, que o juiz prevalente vai fazer? Ele vai avocar os processos que estão em outra comarca. O que é avocar? Trazer para si, né? Chamar para si, buscar os processos que estão em outras comarcas, tá? Mas isso não terá mais sentido se houver decisões definitivas. Então, se já estiver sentença, não tem lógica que o juiz avoque esses processos. Por quê? Não teria nenhuma eficácia, né? Justamente a conexão e a continência não é para evitar decisões contraditórias. Se já tem sentença, aquele processo que viria por atração para o foro prevalente, já não faz mais sentido, tá? Então, teria alguma finalidade depois, lá na execução criminal, a título de reconhecimento da continuidade delitiva. Então, quando os processos transitarem julgado, lá na execução, o juiz da execução pode reconhecer a continuidade delitiva. Mas no processo de conhecimento, se já existe um processo daqueles que foram julgados, não tem mais interesse a conexão e a continência, tá? Porque já existe sentença. Tudo bem? Vamos falar mais sobre isso. E pode ler o artigo 78 do Código de Processo Penal. Vamos falar agora do foro prevalente. Então, olha, sempre que houver, né, esse aparente conflito, né, impondo as regras de conexão e continência em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri e a jurisdição comum, prevalece a do júri. Por isso que eu falei para vocês que o júri pode julgar um homicídio, um estupro, ele pode julgar uma tortura, ele pode julgar um furto, ele pode julgar um crime nós simplificamos, um crime de dano, né? Também não dano à pessoa, mas outro dano material em relação ao veículo, né? Também da vítima. Então, todos os crimes conexos ou que haja continência serão julgados pelo Tribunal do Júri. Entre o Tribunal do Júri e a Justiça Comum prevalece a competência constitucional do júri, né? O júri só perde, né? E hoje ficou uma coisa muito estranha, né? Prestem atenção nisso. Ficou uma coisa muito estranha esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, né? Porque aqui eu estou falando da prerrogativa de função. Por quê? Na prerrogativa de função, ela sempre ganha do Tribunal do Júri, né? Então, por exemplo, hoje, se o juiz comete um crime de homicídio, se o juiz mata a mulher, se o prefeito mata a mulher, se o promotor mata a mulher, quem vai julgar o prefeito, o promotor, o juiz, pelo crime de feminicídio, será o Tribunal de Justiça, o órgão especial do Tribunal de Justiça, certo? Agora, em relação a deputados e senadores, mas por quê? Vou explicar só para adiantar um pouquinho. Mas por que seria o órgão especial do Tribunal de Justiça? Porque ambas competências
estão previstas na Constituição Federal. Então, se a competência constitucional do júri está prevista na Constituição Federal e a competência por prerrogativa de função está prevista na Constituição Federal, a prerrogativa de função vence. Então, ele não será julgado pelo júri, será julgado pelo tribunal, por órgão especial do Tribunal de Justiça. Se é um juiz federal, pelo Tribunal Regional Federal. Não é? Se é um procurador, pelo Tribunal Regional Federal. Certo? Agora ficou estranho. Por que eu digo que ficou estranho? Porque o Supremo analisou a prerrogativa de função lá em, se não me engano, 2018, e ele disse o seguinte, olha, em relação a deputados e senadores, eles só têm direito à prerrogativa de função, o Supremo Tribunal Federal, que é onde é o foro competente para julgar um deputado e senador, só tem competência se o crime praticado pelo deputado ou senador estiver relacionado ao exercício do mandato. Se não estiver relacionado ao exercício do mandato, ele não tem a prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse exemplo, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, um deputado ou senador que vier a cometer um feminicídio será julgado pelo Tribunal do Júri ou será julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Pelo Tribunal do Júri. Mas por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu isso. Só que ele entendeu e julgou só sobre deputados e senadores. Ele não falou sobre desembargador, ele não falou sobre o órgão do judiciário em geral, juiz, ele não falou do promotor, ele não falou do prefeito, ele não falou do governador. Então, se o governador matar a mulher, quem vai julgar ele vai ser o Superior Tribunal de Justiça, não vai ser o Tribunal do Júri. Mas não tem nada a ver com o exercício da função. Mas tudo bem, o Supremo Tribunal Federal não falou nada sobre isso, então aplica o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal fala, olha, a competência constitucional do júri está lá. Então, prevalece a competência, aliás, por prerrogativa de função, e perde a competência do Tribunal do Júri, porque ambas estão na Constituição Federal. Quando ambas estiverem na Constituição Federal, o júri sempre perde. Por quê? O prefeito vai ser julgado pelo tribunal, o promotor, o juiz, o governador, todos eles vão ser julgados pelo órgão especial. O desembargador vai ser julgado pelo STJ, que cometeu feminicídio. Mas por quê que o deputado e o senador vai ser julgado pelo júri e não pelo Supremo Tribunal Federal no crime contra a vida? Porque o crime contra a vida não tem nada a ver com nada a ver com o exercício do mandato. Se tiver conexão lá, tudo bem, mas caso contrário, não. O deputado está lá no final de semana, mas comete um feminicídio. Ele vai ser julgado pelo júri. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu desta forma. Ponto final. Mas se amanhã ele entender também sobre todos esses demais pessoas que têm prerrogativa de função, que no Brasil é uma enormidade de pessoas que têm prerrogativa de função. Por exemplo, do Poder Judiciário ele não decidiu sobre nada. Todos que continuavam com prerrogativa de função continuam ainda. Ele analisou a prerrogativa de função só dos deputados e senadores. E disse que o Supremo Tribunal só vai julgar um deputado e um senador se o crime que ele praticou estiver relacionado ao exercício da função pública. Então, por exemplo, um crime de corrupção, tráfico de influência, peculato, todos esses crimes relacionam-se com o exercício da função pública. Portanto, o Supremo Tribunal Federal continua julgando. Agora, um deputado dá um senador dá um cheque sem fundo, aplica um estelionato aí com cheque sem fundo. Isso não tem nada a ver com o exercício da função. Então não será o Supremo que vai julgar, vai ser o juiz de primeiro grau que vai julgar o deputado e senador, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Por quê? Esse estelionato, que é esse cheque sem fundo, não tem nada a ver com o exercício da função pública. Portanto, não seria de competência do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Deu para entender a questão do tribunal do júri? Mas ele sempre prevalece entre o crime de jurisdição comum. Vocês tiveram a questão que eu dei para vocês, o agente aduaneiro lá, federal, em perseguição ao contrabandista, atira no contrabandista e mata. Eu perguntei, qual o órgão competente para aplicar a jurisdição? O que vocês colocaram? Quem que respondeu essa questão aí? O que vocês colocaram? Estamos com 17 alunos aí. Sim, e aí? Federal, mas o quê? O tribunal do júri? Tá, mas o tribunal do júri federal? Um júri lá, onde vai ter um júri lá na Justiça Federal para julgar? Mas existe júri na Justiça Federal? Mas estou perguntando, existe ou não existe? É isso, o júri federal? Ou o júri é só na Justiça Estadual? Nesse caso, realmente o que atrai a competência aí é o contrabando da Justiça Federal. Então, por quê? O funcionário que atirou não tem prerrogativa de função. Então, se não fosse o contrabando, ele ia ser julgado pela Justiça Comum, júri da Justiça Estadual. Mas como tem o contrabando que é de competência da Justiça Federal, aí passa então a Justiça Federal a julgar esse crime, né? E é um júri na Justiça Federal. Tanto que se vocês forem aqui em Ribeirão Preto, falar onde que é o salão do júri, vocês vão ver ali subindo perto embaixo ali, em vez de subir para a Caixa Econômica ali federal, na escada de baixo ali tem o salão do júri. É o salão do júri lá na Justiça Federal, né? São hipóteses raríssimas, né? Mas, por exemplo, a título histórico, os mais novos aqui não vão lembrar disso, mas talvez sim, porque noticiam vez ou outra. Alguns fazendeiros da cidade de Unai, né, Minas Gerais, mataram 3 fiscais do Ministério do Trabalho no exercício da função. Então, são funcionários federais que estavam no exercício da função. Nesse caso, então, a competência é da Justiça Federal. E aí, esses fazendeiros foram a júri. Não sei se foram todos julgados ainda, tanto que está na Justiça Federal de Belo Horizonte. Mas esses crimes faz muito tempo, o processo demorou. Eu acredito que nem todos foram julgados ainda. Ainda tem júri para realizar desse caso. Aqui está tramitando lá na comarca de Belo Horizonte, na Justiça Federal de primeiro grau. O júri na Justiça Federal. Certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar então desse tal foro prevalente, né? Vamos prestar atenção que aqui é leitura de artigos, tá? Não tem outro jeito. A gente vai lendo os artigos e eu vou exemplificando e vou explicando para vocês como estamos fazendo. Porque competência é regras, então nós temos que discutir as regras.
como estão aí no código, né? Então, fizemos a leitura do artigo 78. Aí nós temos o inciso 1, que tem 3 letras aí, é isso? Dois, não, mas lê na sequência. Nós fizemos a leitura do caput 78, né? Que não fiz o primeiro. Entre o júri e a justiça comum prevalece a do júri. Ok, 2 agora. Então, olha, toda vez que a gente estiver diante de regras de continência e conexão, vamos imaginar que o sujeito, em continuidade delitiva, é lógico que entende que é crime da mesma espécie, outros discutem, mas o roubo e o furto não é da mesma espécie, mas tem entendimento que sim, que é crime contra o patrimônio, e tempo, lugar. Então o sujeito praticou um roubo aqui em Ribeirão Preto, na sequência já foi em Jardinópolis, já praticou um crime de furto. Então estamos diante de regras de conexão e continência. Aí nós temos que saber qual que é o foro prevalente. Como que a gente descobre qual é o foro prevalente? Jurisdição da mesma graduação. Não estamos falando de graduações diferentes. Estamos falando de mesma graduação. Então, nesse caso, prevalecerá a do local onde foi imposto o crime a pena de maior gravidade. Então, o crime de roubo é maior gravidade que o crime de furto? Sim. Então, o juiz competente para aplicar a jurisdição será o que? O de Ribeirão Preto. Porque é onde foi praticado o crime de roubo. Então, o juiz de Ribeirão Preto vai avocar aquele crime de furto lá de Jardinópolis. Tá? E vai trazer aqui para Ribeirão Preto, onde terá um único julgamento e uma só sentença. Tá? Então, onde ocorrer em jurisdição de mesma graduação, primeira regra, onde ocorrer o crime cuja pena aplicada for mais grave. Certo? Já, depois você confirma aí a leitura, a letra B, se os crimes praticados foram de penas idênticas, então vamos imaginar o exemplo. O sujeito praticou 3 furtos aqui em Ribeirão Preto e na sequência 3 furtos em Jardinópolis. Aliás, 4 furtos em Jardinópolis, 3 furtos em Ribeirão Preto. Jurisdição da mesma categoria, jurisdição comum, furto, tá? Então, nesse caso, vai prevalecer o juiz onde ocorreu o maior número de infração quando as penas forem idênticas. Então, se ele cometeu o crime de 3 furtos qualificados aqui, 3 furtos qualificados em Jardinópolis, o juiz competente para aplicar a jurisdição será o juiz de Jardinópolis, ou seja, jurisdição da mesma categoria, onde foi praticado o maior número de infração. Então, o juiz de Jardinópolis vai avocar os processos aqui de Ribeirão Preto, porque ele é o foro prevalente para aplicar a jurisdição. Certo? E agora, quando não se puder estabelecer, aí aplique qualquer outro motivo, qualquer outro caso, aplica a regra geral. Qual que é a regra geral de competência? Prevenção. Que é o artigo 83. Pois não. Aí é a prevenção, porque aí você não sabe estabelecer. Eu estou falando quando as penas forem iguais, que eu acabei de falar, quando as penas forem iguais, aplica-se a prevenção, o juiz prevalente, onde ocorreu o maior número. Se são idênticas e mesmo número de infração, qual que é a regra estabelecida? Que eu acabei de falar, prevenção, artigo 83.
Quando dois do juiz igualmente competentes, aquele que primeiro tomar conhecimento do processo, praticando algum ato, ainda que seja anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa, ele torna-se prevento. Artigo 83 do Código de Processo Penal. Certo? Então, poderia fazer a leitura para mim, a letra B e C, que eu acabei de explicar? Certo? Então, primeira regra, crime mais grave. Segunda regra, se penas idênticas, maior número de infração. Não sendo possível estabelecer de qualquer outra forma o foro prevalente, aí aplica o artigo 83, que é a regra geral da prevenção. Certo? É assim que a gente resolve essas questões. Tá? Mas há um entendimento doutrinário, e aí, assim, com a razoabilidade muito grande, que diz o seguinte, né? Que deveria ser observado, nesse caso, um crime de furto aqui e um crime de roubo lá em Jardinópolis. Então, o juiz competente, foro competente, juiz prevalente, Jardinópolis. Por quê? O crime de roubo é mais grave a pena do que o crime de furto. Ok? Ok. A doutrina vem e diz, não, mas deveria ser o foro prevalente onde o crime ocorrido, o procedimento para aquele crime fosse mais amplo, que obedecesse, que desse mais oportunidade de defesa. Vamos imaginar que o crime cometido aqui em Ribeirão Preto é um crime de roubo. Ah, mas lá o crime de lei especial, lei de drogas, que dá mais oportunidade do direito de defesa. Se lá, não porque é mais grave, mas se lá dá mais oportunidade de defesa, então o juiz competente seria aquele lá, e não esse aqui. Certo? Então, há a doutrina que fala nesse sentido. Não deveria ser observar essa questão da gravidade da pena, não. Mas deveria ser observado o juízo prevalente, onde, em relação ao crime praticado, a lei estabelecer maior garantia à ampla defesa em favor do réu. O procedimento fosse mais amplo. Por quê? Nós temos no Código de Processo Penal o procedimento sumário nos crimes apenados com detenção e o procedimento ordinário no crime apenado com reclusão. Tá? Mas vamos imaginar que a gente tivesse uma lei especial onde dava mais prazo para apresentar defesa, os prazos são maiores, né? O procedimento é maior, é mais amplo, né? Então, nesse caso, o foro competente, o juízo competente, deveria ser esse local, e não essas regras que nós estamos falando. Tá? Então, parte da doutrina faz esse comentário em relação ao procedimento, tá? Onde tivesse o procedimento mais amplo. Tudo bem? Então, falamos aí uma colocação doutrinária importante. Então, vamos continuar agora. Terminamos o artigo 78, né? Então, tá, pode ler, por favor. Que eu tô... eu tinha esquecido, é isso aí. No concurso, em diversas categorias, prevalecerá o de maior graduação. Isso significa o quê? Então, está relacionado à prerrogativa de função. Então, vamos imaginar que um juiz pratica um crime de corrupção juntamente com um diretor de um cartório. Juiz, diretor do cartório. Corrupção. O juiz tem a prerrogativa de função, o Tribunal de Justiça. O diretor do cartório
ele não tem prerrogativa de função. Então seria justiça de primeiro grau. Mas nesse caso, né, como há aí, por exemplo, a continência, foram acusados de praticar a mesma infração, nesse caso, o Tribunal de Justiça é de maior graduação do que o juiz de primeiro grau, não é? Então o Tribunal de Justiça vai julgar tanto o juiz, tanto o diretor do cartório, mesmo ele não tendo prerrogativa de função. Porque nesse caso vai prevalecer a jurisdição de maior graduação, tá? Mas há entendimentos aí também, e nós vamos falar, quando estivermos falando da separação facultativa de processos, que há algumas hipóteses que discutem, olha, se for para não causar aí tumulto, ou prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, pode-se determinar a separação de processo. E tanto o STJ, o STF, tem decidido desta forma, olha, o que tem prerrogativa fica aqui, o que não tem, desce. Então, o Supremo já mudou de opinião. Por quê? Se vocês recordarem da ação penal 470, que é a ação penal do mensalão, que julgou integrantes de partidos políticos, do PT, vários partidos políticos, de empresários do setor de publicidade e propaganda, diretores de bancos, todos foram julgados, de partidos políticos, foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Porque tinham deputados envolvidos. Então, prerrogativa de função e aqueles que não tinham. Então, prevalecerá a de maior graduação. Qual que é a maior graduação? O Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, na ação penal 470, que foi o mensalão, ele fez justamente aplicando esse artigo. Mas hoje, ele já não pensa mais assim. Hoje ele entende que é o caso de separação. Então, primeiro grau vai julgar aquele que não tem prerrogativa e o Supremo Tribunal Federal ficará somente com aquele que tem prerrogativa. Dentre eles, deputados, senadores, se o crime estiver relacionado ao exercício da função. Se não, desce tudo para primeiro grau. Certo? Então, o próprio Tribunal de Justiça, nesse caso do juiz, ele pode dar esse entendimento. Fala, não, eu só vou ficar aqui com o juiz, com o diretor do cartório, vai descer para primeiro grau. Mas isso é uma questão bastante subjetiva, por quê? Porque nesse caso da continência, teria que ter unidade de processo e julgamento, para evitar decisões contraditórias. Vamos imaginar, o juiz é absolvido. Isso pode acontecer. Mas a mesma prova, o diretor do cartório é condenado. Há uma injustiça, porque a prova era clara que os dois praticaram a infração. Então, justamente, a continência é para evitar decisões contraditórias. Então, falamos aí do artigo, no parágrafo, que parágrafo que é? O inciso 78 nós estamos falando, né? Inciso 3º, então não tenha dúvida, né? Depois nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso, mais lá na frente ainda. Pode continuar. Então, essa também isso é complicado. A concurso entre a jurisdição comum prevalecerá essa. Só antes disso, para a gente ir já finalizando a parte de conexão e continência, só ler a súmula 235, que foi exatamente aquilo que eu falei, do STJ,
para a gente matar esse assunto, a questão do foro prevalente. Pode ler a súmula, por gentileza, quem localizar, pode ler aí. Foi isso que eu disse. Então, se há conexão, o juiz prevalente vai avocar. Né? Só não interessa avocar quando já foi julgado um processo. Aí, se tiver algum interesse, vai ser só lá na fase da execução, quando todos os processos já houverem transitado em julgado. Tá? Mas vamos lá. Entre a jurisdição comum e a especial, prevalece a especial. A justiça federal é justiça especial? Então, a justiça especial, a federal não é justiça especial, é comum, né? Tem a justiça comum federal e tem a justiça comum estadual. Justiça comum federal, artigo 109, está lá, competência constitucional. Tudo que tiver interesse da União é de competência da federal. Contrabando, descaminho, crime contra a ordem tributária, imposto de renda ou impostos federais, sonegação, está tudo lá de competência da União. Tudo que tiver interesse da União. Crime contra a Caixa Econômica Federal, contra o Correio, tudo competência da Justiça Federal. Certo? E aí da estadual? É residual. Tudo que não for de interesse da União é de interesse da estadual. Ou seja, a estadual fica com mais de 90% de tudo. O resto é da federal. E tem interesse da União. Tá? Mas decidiu-se o STJ que entre a estadual e a federal, né, dessas regras que nós estamos falando, prevalece a estadual, né? Que é a súmula 122 do STJ. Não sei se nós já fizemos a leitura, se não, vamos fazê-lo. 122 do STJ. Certo? Então, as duas são comum, mas existindo essa regra de conexão, aplica-se a súmula 122. A Justiça Federal prevalece sobre a estadual. Né? O que na prática isso não tem ocorrido muito não, viu? Porque tem se determinado a separação dos processos. Por quê? Tudo que nós estamos falando aqui é regra. Mas depois nós vamos ter outras regras que possibilitam essa separação do processo. Então, na prática, o que a gente vê é a separação. Né? Então, o sujeito, num tráfico internacional de drogas, num tráfico internacional não, num tráfico interestadual de drogas e de cigarros do Paraguai. Então a Justiça Estadual, pela súmula 122, a Justiça Federal, pela súmula 122, ela julgaria tanto o tráfico de drogas quanto o crime de contrabando, ou descaminho. Né? Mas nesse caso, o entendimento que prevalece aí é a separação. Mas foi a Polícia Federal que prendeu, que lavrou o auto de prisão em flagrante. Não tem problema. Depois ela remete tudo para a Justiça Estadual. Então a Justiça Estadual vai julgar o tráfico de drogas, né? E a Justiça Federal julgará o crime
de contrabando ou descaminho, seja mercadoria proibida ou não, ou só o sujeito não pagando os impostos devidos, que é o descaminho. Tudo bem? Então vamos lá. Entre a comum e a estadual prevalece, entre a comum e a especial prevalece a especial. Então isso significa o quê? Que entre a justiça eleitoral e a comum prevalece a eleitoral. Entre a militar e a comum, aí é separação obrigatória, tá? Separação obrigatória de processo. Nós vamos ver aí no estudo na sequência, artigo 79. Separação obrigatória de processo, súmula 90 do STJ. Então, o militar, ele comete um crime de homicídio em subordinação contra civil. Contra civil, homicídio, subordinação contra o superior hierárquico dele lá. Um é crime militar. Quem vai julgar é a justiça militar. Mas e o homicídio? Quem vai julgar? Justiça comum. Então, nesse caso, separação obrigatória de processo. Justiça militar julga o crime da justiça militar, justiça comum julga o crime da justiça comum. Certo? Mas o que interessa maior aqui é falarmos sobre a justiça eleitoral. Por que eu digo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, há pouco, decidiu, e vocês lembram sobre isso, que em relação a um recurso que foi julgado do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e do deputado Pedro Paulo, que estava lá no Supremo por isso, eles entendiam o seguinte: não, mas espera aí, justiça eleitoral, caixa 2, justiça eleitoral. E o que não for caixa 2, justiça comum. Certo? Então, o Supremo Tribunal Federal ficaria só com o crime comum, porque tinha um deputado envolvido, e aí atraía a competência até então do ex-governador. Mas aí o Supremo decidiu que é o seguinte, que justamente aplicando esse artigo, que entre a eleitoral e a justiça comum, prevalece a eleitoral. E aí o que ele fez? Ele mandou tudo para a justiça eleitoral julgar esses fatos. Corrupção, lavagem de dinheiro. Aí houve tudo um revés, na doutrina, nos operadores do direito, nos tribunais. Mas então agora a justiça eleitoral que vai julgar corrupção, lavagem de dinheiro, aí teve toda uma crítica, Não, mas a justiça eleitoral não está aparelhada para isso, porque a justiça federal é um mix. É um mix de desembargadores, de integrantes aí do quadro, no Tribunal Regional, por exemplo, o quadro da Ordem dos Advogados. Aqui em justiça, em primeiro grau, é um juiz estadual que exerce a função do juiz eleitoral. Então, mas ela não está aparelhada tecnicamente para enfrentar. Ela julga lá um crime eleitoral, tentar ou tentar votar 2 vezes, crime contra a honra eleitoral, falsidade ideológica eleitoral, tudo isso, crimes eleitorais. Mas ela não está preparada para julgar essa gama de crimes comuns. Então houve toda essa crítica, A Justiça Federal não. A Justiça Federal tem absoluta estrutura para julgar. Então foi isso que o Supremo decidiu. Agora, eu fico pensando o seguinte. Então, nesse entendimento,
Se o sujeito pratica um homicídio conexo com o crime eleitoral, a justiça eleitoral, que o homicídio é jurisdição comum, o júri é jurisdição comum, né? Ele vai ser julgado pela justiça eleitoral. Vai ter um júri na justiça eleitoral. Porque o que o Supremo entendeu foi isso. Entre a comum e a especial, prevalece a especial, no que se refere à eleitoral. Então teria um júri na justiça eleitoral. Então, esse julgamento, salvo engano, ele foi da relatoria do ministro Marco Aurélio, né? E ele foi seguido, salvo engano, pelo Celso de Mello,